Shalom, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. De antemão quero agradecer aos 620 e tantos, 24 inscritos até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Muito obrigado pela sua preferência e vou contar com a ajuda de vocês todos para deixar um like, para comentar, para compartilhar, para que outros adentrem o canal e também faça parte do nosso grupo, do nosso time, do nosso show. Não que vocês não possam assistir outro canal, não, eu até incentivo, assistam outros canais, façam comparações, estudem, tem outros canais também muito bons por aí, muito bons mesmo, entendeu? Inclusive eu tiro algumas coisas de outros canais também, não vejo problema nisso, né? Não posso plagiá-los, mas eu vejo um canal, outro também de outros assuntos que não tem nada a ver com esse canal. Então vamos lá, nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre o termo pagão, pagão. E de antemão já vou te alertar, toma cuidado com isso, com o que você fala de outra religião, de outra cultura que você tem como pagão, principalmente em relação à escritura, é só que você vê na escritura, tá? E de repente você pode estar praticando um paganismo fortíssimo, mais forte do que o que você condena. Aí eu vou mostrar aqui. Vamos lá, pagão. Como adjetivo, o que é adjetivo? É uma palavra que dá qualidade ao substantivo. Tem um substantivo ali, ele qualifica, ele dá qualidade. Você é isso, é bom, mal, grande, pequeno, então ele qualifica. E o que aquele rapaz aqui ali é um pagão, então qualificou como pagão. Relativo ao paganismo, ao politeísmo, a religião que cultua vários deuses, normalmente nós chamamos de pagão. Aquela religião aqui, na linha, é a religião pagã. Eu deixei de usar esse termo há muito tempo também, porque faço determinados tipos de estudos. Então, pagão também é o que não recebeu o batismo, né? A criança não recebeu o batismo e ele, como ali é pagão. Como assim é pagão? Não recebeu o batismo. Isso foi colocado no nosso cucurute, que não sabe nem acredita em preceitos e dogmas religiosos já estabelecidos como verdadeiros. Isso quer dizer também que eu estou nesse meio. Eu tenho a minha, né? Eu sou o Doutor Sertão. O Doutor Sertão não conhece, com C, Doutor Sertão, no sentido de certo. E todo mundo que não aceita aquilo que eu acredito é pagão. Aí eu já classifico como pagão. É pagão. Eu estou um pagão, ninguém me paga nada. Paga alguma coisa, pagão. Eu vou convidar vocês a virar pagãos. Pagar para mim aquilo que vocês acreditam que eu deveria ganhar. Pagão. Eu vou usar o termo pagão dessa forma. A palavra pagão provém do latim pagani ou paganos. Provém do latim. E significa uma pessoa que vive numa aldeia, num determinado país. Oxê, peraí. Então, paganos, uma pessoa que viveu numa aldeia, num determinado país, um rústico. Ah, rapaz, agora dá para entender. Então, os egípcios não comiam pão com os hebreus, porque eles eram hebreus, não tinham teto, viviam em aldeias, tendas aquele lá no deserto, passando para lá e para cá em busca de pasto e água, que isso significa a palavra hebreu, avare. Mas também eles viviam em aldeia, e o conceito de pagano é exatamente esse. Então, os hebreus eram pagãos. Ué, e por que nós consideramos os egípcios como pagãos? Dentro desse conceito, os pagãos são os hebreus e não os egípcios. Xiii, o negócio ficou feio.
E agora? Então esse conceito que eu tenho está errado, cara. Eu acho que está errado. Dentro do conceito de Pagani. O meu conceito em relação ao Egito está errado. Então. Egito então nunca foi pagão. Curioso e engraçado. Todo mundo acredita o contrário. Por que será? Por que será que todo mundo acredita o contrário? Isso aqui tinha que ser uma live. Para mostrar tudo que tem. Isso aqui tinha que ser uma live. Por isso que eu faço às vezes em série. E algumas pessoas às vezes não gostam que eu faço série, vídeo de 15, 20 minutos. Mas é porque não tem como eu fazer um vídeo de 1 hora. Entendeu? Gravado de 1 hora. Isso aqui tem que ser uma live. Porque eu me coloco no lugar de vocês. Eu sei que tem perguntas em relação ao Egito e outras coisas. Mas eu tenho que ficar no assunto, no momento, pagando. Então, infelizmente, é o que eu falo com vocês. Se vocês não deixarem o like, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. O like faz com que o YouTube entregue para mais pessoas e aí eu monetizo o canal. Aí o YouTube me libera os outros recursos, que não é financeiro, outros recursos em relação, por exemplo, à live. Outras coisas também, comunidade, etc., ferramentas. Mas em relação à live, eu tenho uma live limitada. Eu fiz 2 lives aqui e eu vi que realmente é limitadíssimo. Cada um de 20 minutos. Limitadíssimo. Bom, uma pessoa que vive numa aldeia, num dado país, um rústico. Os hebreus viviam assim. O uso mais comum da palavra no latim clássico era para pessoas civis. Civis. Alguém que não era soldado. Então o rei do Egito não podia chamar um governador deles de pagão. Não podia. Um general também não. Um príncipe também não. O povo, sim. Um civil. Então o rei do Egito poderia sentar no trono e dizer: deixa entrar esse pagão. Claro que não existia esse termo, mas a ideia, deixa entrar esse pagão, mesmo sendo do povo, deixa entrar esse pagão, porque era usado para pessoas civis, pessoas que não eram soldados. Não é um soldado, então é um civil. Se é um civil, também pode ser considerado como pagão. Repare como o termo pagão é bem diferente do que acreditamos. Mais uma vez, batendo na tecla, bem diferente do que chegou para nós. Na real, quer que eu solte mesmo na real? Na real, tá preparado? Chegou para nós um monte de porcaria. Um monte. E a gente acredita até hoje. Um monte de lixo chegou para nós. Coisas que acreditamos desde pequeno. É quando a gente vai estudar, nada daquilo. Quantas pessoas se desviaram aí de suas religiões e tal, porque descobriram um monte de coisa. Não estavam preparados, obviamente. Mas eu entendo, o baque é muito forte. Isso aqui é pouco, isso aqui é coisa boba. E vai ter gente que vai se abalar. O termo pagão, a ideia que nós temos de pagão é errada. Isso foi nos colocado pela... Simplesmente isso. Eles embutiram em nós a ideia de pagão todo errado e nos achando certos. Todo errado. Eles iniciaram isso. Eles trouxeram a doutrina, eles impuseram a doutrina, né? Carinhosamente chamada de... Carinhosamente, de lá para cá, os pais vão ensinando os seus filhos a mesma coisa. Vai ensinando, e chegou até nós. Ou você nasceu e com 2 anos pesquisou na internet. Não. Com 2 anos você já está com o celular na mão e... Eu termo pagão é isso? Não, claro que não. Você absorveu os ensinamentos. E tem isso na mente até hoje.
Infelizmente, muita gente não vai se libertar disso, infelizmente. De vários termos. Isso aqui é apenas uma gotinha. Então, aqui no Brasil, pagão é usado para festas pagãs. O paganismo não, a festa mundana, a qual contraria os preceitos da religião local. Então temos uma religião aqui local, e qualquer festa que contrarie os preceitos desta religião local é tida como festa pagã. Aí você vai pegar essa mesma festa, as mesmas festas. Claro que tem alguns excessos, tem excesso em tudo, até na religião tem excesso. Mas no grosso da festa, você vai pegar a mesma festa e transportá-la para outro país. É outro país. Vamos colocar agora que essa festa lá naquele país é a festa da religião local. Percebeu? Então para eles não é pagão. É a mesma coisa de seitas e heresias. A mesma ideia. Para você é pagão, porque você está cheio dos seus conceitos certinhos. Seu ponto de vista. O ponto de vista seu é pagão. O ponto de vista deles, não. O ponto de vista deles, aquilo é que é o certo. Mas nós não somos preparados para aceitar o diferente como sendo o ponto de vista. Nós somos ensinados a criticar. Somos ensinados a rejeitar. Por isso que nós não vivemos bem. Nós não vivemos bem. Não é para cá dizer que nós não... É para cá dizer que vivemos bem. Não vivemos bem psicologicamente, não. Nós vivemos preocupados em achar no outro um problema para acusarmos dentro daquilo que conhecemos, dentro daquilo que temos como certos. Nós somos ensinados assim. Desde pequenininho, desde a escola, já somos ensinados a identificar que aquela pessoa está errada segundo o meu conceito. Simples assim. Egito era pagão? Por quê? Porque adorava deuses? Israel também. Não é deuses no sentido construído. O egípcio não adorava deuses. Eles cometeram erros lá perto da época de Moshe. Estou falando do Egito antigo. Não faziam isso. Já Israel chegou a fazer isso. Chegou a fazer isso. Depois de ter visto o Egito errar, eles erraram exatamente nisto. Foi uma das causas deles serem expulsos da terra deles. E aí, alguém disse que Israel é pagão por causa disso? Não. Percebeu? Ninguém disse que Israel é pagão. Israel é pagão. Não disse isso. Fez as mesmas coisas e por isso foi expulso. Egito errou, o Eterno tirou seu povo de lá. Colocou na terra de Canaã e disse: se você fizer as mesmas coisas que as nações que estavam antes de vocês fizeram e por isso foram expulsas, vocês serão expulsos da mesma maneira como eles foram expulsos. Vai o povo e faz a mesma coisa. E também foram expulsos. A mesma regra. A mesma punição. Mas ninguém diz. Israel é pagão. Não, sabe por quê? Você não disse? Sabe por que você não disse? Porque está dentro dos seus conceitos. Só por isso. O conceito de pagão, se você tiver certo, Israel é pagão. Porque o conceito de pagão não é esse. A palavra pagão é simplesmente alguém que vivia em aldeias. Não tem nada a ver com o conceito religioso. Essa ideia de pagão ser conceito religioso foi trazido pela ela mesma. Que todo mundo sabe. Todo mundo sabe isso. Egito nunca foi pagão. Babilônia nunca foi pagão. Assíria nunca foi pagão. Pérsia nunca foi pagão. Suméria nunca foi pagão. Nenhum deles nunca foram pagãos. Os médios não foram pagãos. Agora tem um povo que sim, se considerarmos o básico da palavra pagão, tem um povo que poderíamos, dentro do nosso conceito geral, considerar como pagão, porque foi dito, Devarim capítulo 2, versículo 24,
levantai-vos, parti e passai o rio Arnone. Eis que entreguei na tua mão a Sihon, o Emoreu, rei de Heshbon e a sua terra. Começa a desterrá-lo e faz-lhe guerra. Este povo era o povo grego, chamado aqui de Refaim. Se formos considerar algum povo como pagão, se formos, eram os gregos. Por quê? Porque nesse conceito que temos, eles faziam tudo o contrário. Entende? Mesmo assim, não é uma coisa taxativa, porque, como eu falei, Israel vai fazer a mesma coisa depois. Não em todos os aspectos, mas vai fazer no grosso. Então o termo pagão é muito relativo. O que eu quero dizer para vocês é que o termo em si era aplicado para pessoas que não eram soldados, e pessoas civis, né? E pessoas que viviam em aldeias, eram aldeões. Era um termo usado para aldeões, pagani. Não tem nada a ver com religião ou a cultura. Tome cuidado. Se a cultura que você está acusando é contrária à sua, é porque você é contrário a ele. Então, o mesmo termo que você acusa ele, ele te acusa. Se é contrário. Se é contrário. Então, tome muito cuidado. Então, o vídeo sobre heresia e seita tocou nesse assunto. E esse vídeo tocou nesse mesmo assunto. Só que são 3 palavras diferentes. Heresia, seita e pagão. Mas o conceito é o mesmo. Heresia, seita e pagão é ponto de vista. Fica com o seu ponto de vista. E deixa o ponto de vista dos outros. Não atribua aos outros o termo pagani, porque não cabe. Não te cabe e não cabe no conceito. Tá certo? Lembre-se que Egito é o primeiro na aliança com a Assíria e com Israel. Israel é o terceiro. Isaías não tinha nada aqui agora não. Isaías capítulo 19, versículo 24. Naquele dia, Israel será o terceiro na aliança com o Egito e a Síria, uma bênção para a terra, pois o Eterno dos Exércitos o abençoou, dizendo: abençoado seja o Egito, não sou eu que vou amaldiçoar. Não sou eu que vou amaldiçoar, é você que vai amaldiçoar? Abençoado seja o Egito, meu povo. Está escrito aqui. Não sei se na sua versão está aí muito diferente. Isaías capítulo 19, versículo 24. Egito, meu povo. A Síria, produto de minhas mãos. E Israel, minha herança. Valeu? Se não for inscrito, se inscreva no canal. Se não deixa o like, deixe agora, que é muito importante para o canal. Em breve, quando monetizar o canal, eu vou começar a organizar as lives temáticas e não temáticas, tá? E aí a participação de vocês será muito maior. Vou marcar dia e horário. Comente aí abaixo o que achou do vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas, e nos encontraremos no próximo vídeo. Shalom.